Alô você, começa agora mais um episódio do Inova Rio, o seu podcast, o nosso podcast de engenharia e inovação. E hoje Heber Bispo, que está aqui também compondo essa mesa comigo, vamos fazer um novo modelo de episódios no Inova Rio. Estamos iniciando aqui uma inovação no próprio Inova Rio, não é isso, Heber? É isso. A gente hoje resolveu inovar. E a gente vai fazer um episódio temático, né? Um episódio, na verdade, de tributo a pessoas inovadoras na história do Rio de Janeiro. E para começar esse episódio, escolhemos uma mulher que marcou a história do meio ambiente na Baixada. Da educação E da cultura. Pô, que isso, estamos sincronizados, Heber. Eu digo um pouquinho mais, no Brasil. É isso aí, pô, perfeito. É que foi da Baixada pro mundo. Aí, maravilhoso. E vamos falar hoje sobre Dalva Lazzaroni, Heber. Que figura, né? Que figura de vanguarda, né? E para participar dessa conversa aqui com a gente, está aqui presente Lúcia Regina, fundadora do Jornal de Imprensa, que tem 35 anos levando notícias da Baixada Fluminense para o Rio de Janeiro todo, para o Brasil todo, não é isso? Seja bem-vinda aqui, por favor, Lúcia, tudo bem? Tudo bem. Eu quero agradecer a vocês o convite de estar participando dessa mesa e compartilhar com vocês, na verdade, algumas experiências que nós tivemos em várias entrevistas com a Dalva Lazzaroni. E eu fico muito feliz por estar aqui e ter sido convidada por vocês. Obrigada. A gente que agradece, Lúcia. E também aqui, compondo essa mesa, Adilson Sarp, que é diretor também do Jornal de Imprensa. Seja bem-vindo, Adilson. Obrigado, agradecer a você, Heber, Miguel, por participar dessa mesa. É um momento de muita alegria para nós. Muito obrigado, Adilson. E vindo aqui pela segunda vez convidado, já virando sócio frequente do Inova Rio, nosso amigo Paulo Moraes, que além de um grande empresário, é viúvo desse ícone, dessa lenda. Não é isso, Paulo? Ó, segura a emoção, hein? Verdade. Ó, dá um copo d'água aí, já separa. Seja bem-vindo, Paulo, de novo aqui. Sempre uma alegria recebê-lo. Muito obrigado, meu amigo Miguel, amigo Herbert, a Lúcia, que eu já conheço de longas datas, o Adilson, que militam lá na Baixada, na nossa cidade de Duque de Caxias, que eu adotei, nasci no Rio de Janeiro, mas adotei Duque de Caxias como principal cidade da minha vida, onde eu construí meu lar e me casei com Dalva Lazzaroni, uma itaperunense que morava em Duque de Caxias. Então, quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de poder estar aqui para dar um depoimento como testemunha ocular de quem era essa personalidade que nos deixou, onde tivemos 3 filhos, que é o Paulo Júnior, mais velho, Adriana Luiza e André Luiz, que é conhecido como André Lazzaroni. Nosso amigo também já esteve aqui com você, né, doutor Paulo? São os 3 filhos queridos que tenho. Constituímos uma família maravilhosa. Estou aqui pronto para poder falar da parte dos bastidores com Dalva Lazzaroni. Eu quero vir nessa pegada aqui, porque você falou um negócio aqui que me prendeu, Paulo. Você falou assim, conheci, antes de começar, né, conheci a Dalva no dia 7 de janeiro de 1971. Eu decorei certo? Não, Casou dia 7. Eu conheci a Dalva em março de 71. Opa, desculpa. Casou em 7 de janeiro de 73. Casamos em 7 de janeiro de 73. Então eu inverti a data, desculpa. Noivamos e casamos um ano e pouco. Como é que você conheceu a Dalva? Eu estava me preparando para a gincana da PUC, que eu fiz faculdade de Direito na PUC. E tinha uma gincana em comemoração ao aniversário de fundação da PUC. E eu estava em casa nesse dia, recolhido, porque no dia seguinte seria muito exaustivo essa gincana, que estava sendo também patrocinada pela Globo, que era uma emissora aqui que é emissora do Jardim Botânico, e que ela patrocinava essa gincana com a PUC. Eu estava em casa e meu irmão, Walter, que é o mais velho, me chamou para conhecer 2 moças. E eu
fui conhecer as duas moças. E dentre essas duas moças estava a Dalva Lazzaroni. E ela me cativou simplesmente com um bilhetinho, com o carinho da Dalva. Então, a data, eu não posso, acho que foi março. Depois, nos conhecemos e tal. Eu fui para a Ilha do Governador com ela e lá eu a pedi em casamento. E casamos no dia 7 de janeiro de 73. Tivemos o nosso primeiro filho 31 de outubro de 73. As pessoas até ficavam querendo saber, será que foi antes do casamento? Não. O Júnior nasceu Fruto da lua de mel. fruto da lua Olha de mel. só, que bacana. Certo. E vivemos felizes por muitos anos. Infelizmente, o livro dela fechou, tá certo? E ela está hoje no segundo andar e está mandando mais do que aqui. Quando eu chegar lá, vou ter que fazer reverência a ela. Mas toda a minha vida, ela me abençoou, ela me liberou. Eu tenho um casamento hoje muito feliz e fui feliz com ela e sou muito feliz com a minha atual esposa. Que maravilha. Paulo, eu acho que a gente aqui quer trazer esse lado mais humano, conhecer, né, as histórias toda da Dalva, mas antes disso, temos que falar sobre aqueles que apoiam esse podcast, hein, Heber? É muito importante. Sem Tem- eles a gente não funciona. Você não funciona, né? Eu atropelei aqui essa apresentação, mas ó, esse podcast é um podcast que a Liderança Produções, que está aqui, equipe maravilhosa, trazendo aqui a edição, corte de estúdio desse podcast, que sai no Diário do Rio, né, no canal do Diário do Rio, que é apoiado pela Abis Rio e apoiado também pelo Clube Empreendedor e também pela Caixa de Assistência Mútua dos profissionais do CREA. Então, se você quer conhecer, se você for engenheiro, for profissional do sistema CREA, entra lá www.mutua.com.br e dá, acho que é .com.br, né? Eu não sei. Mas você bota Mútua no Google aí, você vai achar. Chega Você lá. vai ver todos os benefícios que ela leva para os Lembrando que em profissionais. breve nós faremos um episódio especial com eles para eles apresentarem aí todo esse trabalho que a Mútua vem fazendo ao Com longo dos anos para os certeza. profissionais Já do CREA. tivemos um com o presidente nacional, que foi o Francisco, e teremos um agora provavelmente com o diretor aqui regional do Isso. Rio de Janeiro. Perfeito. Bom, voltando aqui à nossa pauta, não é isso? Lúcia, você que disse que já teve oportunidades aí de entrevistar a Dalva pelo seu jornal, de ter esse convívio também. Assim, se você tivesse que pegar assim, na sua memória, assim, uma memória sentimental, né? Como é que você lembra assim, da Dalva? Como é que é essa relação? Como é que se construiu isso aí? O que, na verdade, para mim, marcou muito essa relação com a Dalva Lazzaroni foi, na verdade, ela ser uma mulher pioneira, né? Foi um exemplo para a minha geração, no sentido de que foi a primeira vereadora do município de Duque de Caxias, foi secretária de Cultura, secretária de Educação. Então, Ela inspirava as outras mulheres. além de Meio lançar vários livros, e eu tive a oportunidade de entrevistá-la em vários lançamentos, principalmente a Galinha Carioca da Gema, que foi para a Bienal. Então, essa estrutura de estar envolvida com o jornalismo me deixou muito próxima da Dalva, né? E, para mim, o que marca mesmo no emocional, como você falou, é essa coisa de ser um exemplo para a minha geração. Eu acabei sendo, porque Deus quis, a primeira mulher jornalista a fundar um jornal na Baixada Fluminense. Então, se eu conseguir isso... O mundo era muito masculino, né? Se eu e conseguir... essa geração é que vem rompendo, né? Esse espaço das mulheres. E se eu conseguir isso, eu não posso negar que a Dalva foi um exemplo para mim, né? Foi um exemplo na minha vida como jornalista. Eu acho que é bem por aí. Caramba, que bacana, cara. Essa influência é incrível, né? A gente está sempre sendo influenciado, mas quando a gente dá sorte de ser influenciado por grandes personagens, por grandes figuras, como muda a nossa vida toda, né? Até me arrepio, porque é uma bênção você ter a oportunidade de ser influenciado por pessoas assim tão emblemáticas, né? É importante, né? Porque o jornalista, e nós, eu e Lúcia, passamos por isso, ele vive uma contradição, né?
de um lado, você tem ali que entrevistar pessoas, questionar, ouvir, pesquisar sobre esse entrevistado e tal. E entrevistar a Dalva era saboroso. Era uma mulher com Tenta uma falar um pouquinho mais no Era uma microfone. mulher com uma Isso. inteligência ímpar, uma mulher brilhante. E, como nós estávamos conversando, Miguel Weber, você defender pautas como educação ambiental, cultura, nos anos 70, não era para... É muita vanguarda. Era muita Não, pô, vanguarda. ela defender meio ambiente Meio nessa ambiente época, nessa cara. época. Ainda mais na Baixada Fluminense, Ainda mais. cara. Militando é. contra o lixão que demorou 20 lixão do anos. Jardim Gramacho. Cara, isso é uma coisa assim Verdade. completamente vanguardista, né? Nos anos 70, a Dalva fundou, quando poucas pessoas falavam em meio ambiente, ela fundou junto com o doutor Ricardo Augusto Azeredo Viana, que foi vice-suplente senador, grande médico da Baixada. Ele foi um dos que propiciaram o crescimento da AMIL através da sua Casa de Saúde São José. E ela, junto com o doutor Ricardo e outras pessoas, Barbosa Leite, outras pessoas, fundaram a AMA Duque de Caxias, ou seja, a Associação de Meio Ambiente Duque de Caxias. Ela, logo depois, quando o irmão, que era como se fosse um pai para a gente, foi ser secretário de Serviços Públicos, ela criou dentro da Secretaria de Serviços Públicos uma coordenadoria do meio ambiente e ocupou essa coordenadoria. E a partir daquele momento, um pouco antes, ela lutava, porque a Fundrem levou o lixo da região metropolitana para Duque de Caxias. Ela tinha fotografia do Jardim Gramacho. Quando onde a acabou água com aquele lixão que tinha ali no Caju, não é isso? Foi. E ela tinha tem fotografias da água da Baía da Guanabara cristalina, que viu o fundo da pedra, porque eu estive com ela várias vezes lá no Gramacho, no Jardim Gramacho, que era um bairro excelente. O único benefício que pode dizer que aquilo levou foi o asfaltamento da rua principal. Mas teve ali muitos problemas. Nossa, e a Dalva lutou crime muito ambiental aqui, ó. para poder acabar com isso. Ela, inclusive, propôs uma ação civil pública, porque só poderia ser proposta por partido político, entidade, porque era um instrumento jurídico novo. E ela chama meu pai e fazem uma ação civil pública contra o lixão lá no Gramacho. Esta ação foi depois encampada, adotada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e daí surgiu, anos depois, com o fechamento, aconteceu o fechamento do aterro do Jardim Gramacho, aterro esse que ela descobriu que ele estava levantando o fundo da Bahia com possibilidade de fechar as fozes dos rios Iguaçu e Sarapuí, porque ele fica entre os dois, e que se isso fizesse, porque já estava com 2 centímetros de retenção, 2 ou 3 centímetros na batimetria que ela mandou fazer, porque ela era muito inteligente e mandou fazer a batimetria. E se ali tivesse como se fosse um aluvião, pressão mecânica em cima da turfa do mangue, poderia fechar essas 2 margens e daí dessas 2 fozes, e daí o Ministério Público aceitou e fechou, porque nós tínhamos lá no aterro, ela foi saber depois, que ali houveram várias explosões de bolsões de gás, porque não tiravam gás. Aquilo lá não era um aterro sanitário. Aquilo pegava combustão espontânea. Era um lixão. Era no chão, E isso aí. até hoje nós temos problema. A remediação não aconteceu. Impacto ambiental, né? Impacto ambiental. Outra defesa dela, incansável, foi na Cidade das Meninas. Pó de broca. O pó de broca. Ela foi incansável nisso que está aí. Ela lutou. Na realidade, aquilo ali é uma responsabilidade do Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde não quis assumir isso, e nós temos até hoje
Tem um companheiro nosso, Miguel, que a gente chama ele Miguel Sim. do Pó. Miguel do Pó. que Eu não ele- conheço essa história, se vocês puderem contar. Ele É. foi uma das Também pessoas não. que testemunhou a luta da Dalva Lazzaroni, quantas pessoas ali tiveram câncer por causa do pó de broca. E tem até hoje. Tem Como é Tem que é? até hoje. Como é que é essa história aí? Conta aí, doutor Paulo. Eu não conheço, é que vocês estão citando assim, eu não conheço. O pó de broca, o Ministério da Saúde queria fazer uma fábrica. Sim. E a fundação, que era presidida pela esposa do Getúlio Vargas, tinha lá uma área muito grande que denominou Cidades Meninas, das Meninas. Tá certo? Isso em Duque de Caxias. Duque de Em Caxias. Duque de Aham. Caxias é no segundo Segundo distrito Duque de Caxias. Ah, aquela região ali de Campos Certo. Elíseos e tal. Não, Não. 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 Depois do lote Era 15. São Ah, Bento, lote 15. São Bento, São Bento, lote 15, Cidades São- Meninos. Próximo Tá. do Pilar. Próximo do Pilar. Próximo do Pilar, próximo tá do bairro bom. Pilar. E ela lutou muito com isso que está aí, para que o Ministério da Saúde assumisse isso que está aí para resolver o problema, porque eles teriam que fazer uma remoção, uma remediação ali, retirar o pó de broca, dar uma destinação, talvez encapsular, tá certo? E levar, tirar aquilo dali. Uma adequação ambiental Porque e na hora sanitária, que né? dava ventania ali, aquilo espalhava pela cidade toda. E tinha contaminação de vaca, de porco, Nossa. de galinhas, Seres de humanos. pessoas, de seres humanos. Isso que ano, doutor Paulo? Isso nos anos 70, 70. 75, E ainda existe até hoje esse local. 75. Mas ainda tem essa questão ainda do pó? Tem, ainda. Teve um Tem. período que foi retirado uma quantidade do pó de broca, mas não foi suficiente. Né? E ficou um passivo ambiental, humano, né? Putz. de saúde. Esse E social passivo também, é porque do aquela Ministério região da é bem- Saúde. Passivo é do Ministério da Saúde, Sim. que ali instalou uma fábrica de pó de broca. O pó de broca, ele foi, Põe- então, foi uma luta dela muito grande para isso que está aí. Como foi muito grande para poder fechar o aterro. Ela foi, inclusive, ameaçada, teve uma ameaça de sequestro, foi um dos motivos que nós mudamos de Duque de Caxias. Ela, saindo da Câmara como vereadora, se não tem um motorista esperto, ela teria sido sequestrada. Porque a luta dela era muito grande contra as lixeiras paralelas, contra o pó de broca. E quem defende o meio ambiente é complicado. E tem que defender o meio ambiente. Sempre luta contra grandes É a interesses, nossa né? qualidade de vida. Ressaltando sempre que hoje lutar pelo meio ambiente é mais fácil. Muito Você já mais. tem uma consciência política, social para isso. Porque Naquela houve, época, não. porque houve uma havia- militância de não havia educação naquela ambiental que ao Exato. longo dos últimos 20, 30 anos, você vê aí, principalmente depois da Eco 92, você vê aí as escolas, os professores abordando muito mais o tema. Mas imaginamos que nos anos 70, que é o que a gente fica mais impressionado, a pessoa lutar e militar por isso, poucas pessoas fizeram isso naquela época, era uma coisa muito quase que você acabava sendo descredibilizado, né? Você está indo contra Não, o pessoal, desenvolvimento. é exatamente isso que eu ia tá indo falar. contra Na verdade, tinha a melhoria. essa pegada, né? Ah, você está indo contra o desenvolvimento, não sei o quê. Não, cara, você é a favor do meio ambiente, você é a favor do desenvolvimento. A É isso Dalva que as estava pessoas... sempre Desenvolvimento à o quê? Perene. Constante, é. Perene. Exatamente. A Dalva estava sempre à frente dos tempos, não é? A Dalva, ela foi presidente da Federação Latino-Americana de Educadores Ambientais, Latino-Americana e Carimbenha de Educadores Ambientais. Ela fez um livro que ela lançou lá, né, Caça de las Américas, e a respeito, junto com a ABS, a respeito da Associação Brasileira de Saneamento. Sim, nossa patrocinadora aqui, a Seção Rio de Janeiro. pô. Ela foi a Cuba e lançou na Caça de las Américas isso. Ela foi entrevistada, ela foi reverenciada e ela teve uma exposição muito positiva nisso que está aí. E a Dalva foi presidente da FLEA, depois ela passou essa presidência para o Homero Mieres, que é lá do Uruguai,
e depois, com as atividades dela, ela acabou se afastando. Então, a Dalva era muito ativa. A Dalva ela estava sempre à frente do tempo. A Dalva era pesquisadora emérita. A Dalva lia, em média, 3, 4 livros por semana, pela profissão dela de bibliotecária. Ela, numa casa de políticos, ela com o irmão conseguiram fazer o Teatro Procópio Ferreira, a Biblioteca José do Patrocínio, a Biblioteca Infantil José Lages de Barros, Sim. fez a Sala Marques Júnior de Pintura, ela valorizou os pintores de Duque de Caxias. Hoje, a coleção particular de Dalva Lazzaroni, ela tem, até o falecimento dela, ela sempre comprou e sempre valorizou os pintores e os educadores, e quem faz cultura em Caxias, literatura de cordel, tudo isso que está aí, nós temos no patrimônio da Dalva. Atuou no carnaval também, né? Ela no carnaval, a Dalva, ela fez enredos de escola de samba, a Grande Rio. Quando o Messias Soares fez uma reunião na casa dele, a primeira reunião que ele levou a Wanda Lacerda, que era que fazia enredos, para criar a Grande Rio, onde ela sugeria com o Messias vários blocos da cidade se fundaram Se uniram. e se uniram. Só que não foi ali naquele momento que estávamos eu, o senhor Antônio Soares, Messias Soares, Sérgio Baltazar, Dalva Lazzaroni. O Messias Soares foi na casa dele, ali na Marechal É assim que nasce uma escola de samba, hein? Não conseguimos naquele momento. A ideia era aproveitar o reciclado da Grande Rio, da escola de samba Beija-Flor, tá certo? Que era ali do lado, Pela Nilópolis, né? relação do senhor Antônio com a Anisa Abraão, Isso. Que é a madrinha da Grande Rio. acho que é a madrinha da Grande E que o Rio. Anísio é Poucos padrinho anos do... depois, o Jaider, que é uma pessoa muito bacana, tá certo? Que eu considero muito, conheço o Jaider de garoto. Ele, com os amigos Perácio, com Elinho, até com a própria Dalva, aí eles fundaram. Eu digo a ele, Jaider, eu me considero um fundador da Grande Rio, mas não foi naquela época. Eu disse, mas eu briguei para que a Grande Rio saísse. E nós tínhamos, inclusive, um pintor de faixa, que era presidente, eu não me lembro mais, a memória falha, que ele era presidente de uma escola de samba, e essa escola de samba estava no grupo de acesso. Foi nessa incorporação que a Grande Rio surgiu. Não, e o nome Grande Rio, se a gente perceber, ele apesar de ser uma escola de Caxias, ele é um nome que abraça toda a Baixada, né? Ele é um sucesso aqui na Zona sim, Sul. sim, mas eu ele já é- fui em ensaio e na Ilha do Governador, da Grande Rio, ali no Monte Líbano. Já As fui também. feijoadas são Monte Líbano. Pois é um sucesso. É uma escola de samba que E a não nossa escola tá. agora É campeã, né? É atual campeã. Graças a Deus, É atual depois de campeã. muita luta e muitas covardias com a nossa escola. Mas sempre tem covardia. Eles sempre roubam uma aconteceram beija-flor. algumas covardias. Não pode falar isso, não. Nós sabemos disso. Não, tô nós sabemos brincando, disso. Eu tô falo com brincando. maior tranquilidade. Eu conheço todo mundo, conheço todos eles. Tenho relação com todos eles. Eu não tenho nenhum problema. O Jaider merece. O Jaider, o senhor Antônio Soares, Messias Soares, não importa o que eles têm, o que eles fazem, eles são um benfeitor da cidade, porque eles levam o nome da cidade para o mundo. Que a Grande Rio é de Duque de Caxias. E ela tem que ser apoiada, e o Jaider é um batalhador. O que ele faz, eu não teria condições de fazer. Então, nós temos que reverenciar muito, muito, muito mesmo a relação de amizade que eu tenho com a família. Eu não posso esconder, tá certo? Eu tenho um carinho muito grande por eles, porque ele divulga a nossa cidade. Sim. E eu sou caxiense, eu sou Duque Caxiense, Duque Caxiense. como a Dalva dizia. Não se flexionava o título, né, nobiliárquico, mas ela introduziu isso, conversou com o Ruais e colocou lá. Duque Caxiense. Nós não somos caxienses. Caxiense é quem nasce em Caxias do Do Sul. Sul. Tá certo. Né?
Mas Então- o Duque de Caxias, descobri isso hoje, nasceu em Imbarié, então ele também é Duque Caxiense. Olha só, eu não sabia disso. Eu também não sabia. Terceiro Descobri isso hoje, distrito. descobri isso hoje. Em Baria, Taquara, Duque de aí, Caxias fronteira nasceu em com Baria. Duque de Caxias Magé. nasceu na Fazenda São Paulo, na Taquara. Museu este que lá está, que foi pesquisado e montado por Dalva Lazzaroni. Exatamente. Verdade. Caramba! E o Exército... Caramba, mistura da O história da cidade Exército com não ela. queria reconhecer. Eu chefiava o serviço de cultura, recreação e desporto do município e eu tive dificuldade para conseguir o espadinho de Caxias lá na AMAN. Porque teve uma época que eles não reconheciam, porque o Instituto dos Centenários, que o Agripino Grieco, meu amigo e amigo da Dalva, um grande crítico literário fazia parte, apresentou como se fosse São Paulo. Não, Duque de Caxias nasceu, aquela fazenda ali chamava-se São Paulo, na Taquara. Ah, Tá certo? olha que Sim. confusão, Então, cara. isso que está aí, levaram anos para que o Exército pudesse assumir um museu Duque de Caxias como local de nascimento de Luiz Alves de Lima e Silva, o nosso Duque de querido Caxias. Duque de Caxias, que é um grande homenagem a ele, porque ele foi um grande pacificador, tá certo? Mas hoje está consolidado isso e esse mapa está lá no Instituto Histórico, aonde eles queriam levar o Duque de Caxias para São Paulo. Não, ali é Estrela, Taquara, hoje terceiro distrito de Baria. É igual a fábrica de pólvora, que era aqui na Lagoa, do pai da Armando Álvaro Alberto, que era um grande cientista, que para falar de Armando Álvaro Alberto, a gente tem que abrir 2, 3, 4 programas, que era uma pessoa amiga da Dalva, minha amiga, morava aqui em Copacabana, ia fazer o social dela em Duque de Caxias, onde ela implantou pela primeira vez no país a merenda escolar. Na Mate escola Congu. Mate Congu. Ela era Mate referência da Mate Congu. Dona Dalva nessa questão Era, de merenda escolar, Sim. que não E tinha na ela, escola ainda. exatamente. E ela, Não o pai dela tinha era dono merenda. Não da era fábrica- cultura. dono da A fábrica primeira de escola foi pólvora. Duque de Caxias. E Isso. levou essa fábrica de Caramba. pólvora para a Estrela, que é lá em Duque de Caxias, que agora está um pouquinho em Magé, um pouquinho em Duque de Caxias. Que nós já tivemos aí várias, chega para lá, fronteira, traz para cá, tá certo? Até que o meu filho, André Lazzaroni, definiu que a fronteira da cidade de Duque de Caxias com o Rio de Janeiro é a linha vermelha. Porque nós tínhamos o Rio Meriti, mas o Rio Meriti estava... Eles mexeram no braço do Meriti e o Rio Meriti saiu do leito. Então, para definir o território do Duque de Caxias, o Duque de Caxias faz divisa com vários municípios. Ele fez um projeto de lei, hoje é lei, a nossa divisa é na linha vermelha. É, um marco urbano. Tanto que aquela comunidade na entrada de Caxias, Parque das Missões. Parque das Missões, que foi fundada ali pelo irmão da Dalva, o bispo Dom Mauro Morelli, o Domingos Lazzaroni e a Helena Lazzaroni, quem conhece sabe disso, que ela ajudou a fundar, ela ficava híbrida ali, não sabia o que era, se era Rio de Janeiro ou se era Duque de Caxias. Então foi consolidada através do projeto de lei do deputado André Lazzaroni, por sugestão da sua mãe, que a fronteira hoje, a divisa hoje faz a linha vermelha. Eu não sabia que a fronteira era a linha vermelha, não. Eu também É a linha não. vermelha. Mas olha só, eu queria saber um pouquinho mais aí sobre essa questão da Dalva política. Eu sei que ela tem contribuição na área cultural pesada, estamos ouvindo aqui, ainda nem entramos na história da Chiquinha Gonzaga, mas enfim, eu queria ouvir isso porque a Dalva foi a primeira vereadora. Você já era casado com ela, né? Era. Sim. Foi anos 80. Como é que foi essa decisão? Porque eu fico imaginando assim, numa época que mulher não participava da política praticamente, né? De repente, em Duque de Ah, eu Caxias, que a posso gente fazer imagina que já é mais pesada ainda esse jogo, a Dalva, podemos ouvir também você, Lúcia, A chegar e falar Lúcia assim, tem alguma eu fiquei você uma curiosidade, candidata a uma vereadora, curiosidade. O Adilson vou tem encarar também. essa aí. Eu tenho... Não é moleza, Eu né? tenho uma curiosidade. Eu vivi uma curiosidade com a Dalva.
Eu fui fazer uma entrevista com ela, ela recém Eleita? empossada. Já eleita. Já empossada, já. E Isso quando? Isso quando? 89. Agora foi 89? Em 88 ela se candidatou. Ah, então... Duque de Caxias precisa desse nome. Fiz Dalva dever de casa, Lazzaroni, E Dalva aí Lazzaroni. eu tava lá na parte do pessoal da imprensa e tal, e Dalva tava no plenário. Quando acabou, que eu fui fazer a entrevista, ela comentou e falou assim de uma maneira... uma coisa impossível. O banheiro, quer dizer, o plenário da Câmara só tinha banheiro para homens. Não existiam mulheres. Olha que surreal, né? Os banheiros femininos só foram construídos no plenário depois que Dalva virou vereadora, foi vereadora. Isso daí... Mas história- isso denota também uma lógica, aqui que é uma bancada, né, Progressista. masculina, com a presença de uma mulher, demonstra também um pensamento, naquele momento, machista da Câmara, né? Sim, que existe Se até Pô, hoje. pá. somente É, misoginia... Pensamento não, olha, é uma arquitetura. É uma arquitetura, é uma obra civil. É Agora tão fala engenheiro. enraizado, Agora fala né? engenheiro. Claro, pô, puxar pra cá, né? Mas eu tô falando assim, é tão enraizado o conceito que nem se preocupa na hora de fazer as instalações prediais, uma coisa tão essencial que é fazer um mínimo, que é uma divisão de sanitário, Sim. né? Para poder ter ali a presença de homens e mulheres com Sim. a separação Que não sanitária. existia naquela época. Você vê que coisa, né? Mas conta mais. Você foi fazer essa entrevista e você se deparou com esse cenário. Mas conta mais, assim... Eu vejo que tem uma matéria que você fez aqui, Sim. que é Quem é Dalva Lazzaroni? Depois de tantos anos e depois desses primeiros contatos, o que você Pô, o Weber tem esse descreveria? spoiler aí, que ele leu esses negócios antes, ele eu deu não. tudo antes. Não, na verdade, Dalva foi muita coisa. É uma mulher múltipla, né? Assim. Aí eu tinha até uma pergunta para fazer depois pro Paulo. Fica à vontade. Mas pode fazer, que pô. ela Fazer foi, qualquer ela pergunta foi- que eu respondo. Ela foi vereadora, ela foi escritora, ela foi secretária de Cultura, secretária de Educação, Presidente da Academia do Professora. advogada. advogada, Advogada. presidente da Academia do Caxiense de Letras e Artes. Mas para você, qual o melhor papel da Dalva? de mulher. Justo. Ele falou Justo, pô. E de Foi mãe? casado. Ah, A maravilhoso. Ela foi uma excelente mãe. Ela brigava muito em favor dos filhos. Eu era um pouco bruto. Pela criação que eu tive, num determinado momento, eu comecei a praticar isso e ela me chamou e disse, não é assim. Nossos filhos têm que ter diálogos. Não podemos levar na pressão. Hoje as informações são diferentes, são rápidas. E não adianta nós queremos colocar os nossos filhos, cercearmos os nossos filhos. Nós criamos os filhos, meu filho, para o mundo. Eu não crio meu filho para mim, nem para você. Eu crio para o mundo. Então nós temos que educá-los. Nós temos que dar a vara para eles pescarem. A gente dá o peixe até um determinado momento, mas daqui para frente eles têm que trabalhar. Então ela era uma mãe extremada, muito participativa, muito mais do que eu da vida e na criação dos meus filhos, porque poucas vezes eu fui às escolas dos meus filhos e ela ia sempre. E a Dalva tinha uma máxima, que ela falava o seguinte: não existe aluno burro, existe o professor que não consegue explicar. E isso que está aí, eu como professor que sou, também, levei isso para a minha vida em sala de aula. Então, quando um aluno não conseguia atingir o nível para poder passar, eu me dedicava a ele, o grupo dele, e dizia, qual é a sua dúvida? Porque na turma que ela estava, tinha que todo mundo aprender, e na turma que eu dava aula, todo mundo tinha que aprender, porque senão a deficiência não é do aluno, é do professor. O professor tem que saber observar, o professor tem que ter didática, o professor tem que ter a análise do que está acontecendo na turma, não é tratar como coletivo o aluno, tem que tratar na sua individualidade também. Então a Dalva
era isso daí. Então, a Dalva era uma mãe fantástica. Era uma professora. A Dalva, ela sempre deu aula. A Dalva deu aula, ela começou em Barier, na escola Alfredo Bacher, como alfabetizadora. Novinha. Ela pegava o trem em Duque de Caxias e ela ia para Ibaria. E tinha nesse trem um ceguinho que vinha, tá pingando, tá pingando. Aí quando chegava no vagão das professoras, porque tinha um vagão das professoras, ele ficava feliz. E a Dalva me contava essas histórias. Então a vida dela era a sala de aula. Depois, com o passar dos anos, a Dalva, com os 3 filhos, e que nós não tínhamos hoje, nós não tínhamos mordomia. Nós tínhamos uma pessoa que nos ajudava, que foi uma pessoa que a minha sogra criou e ficou conosco. Nós nunca tivemos, assim, babá, ela nos ajudava. Então, quem era mãe, a Dalva ia trabalhar, botava o carrinho de bebê e balançava com o pé, fazendo seus livros, catalogando, porque nós lutamos muito pela nossa vida. Porque nós começamos a nossa vida na batalha. E meu pai dizia, cada filho que nasce, a gente é empurrado para frente, a nossa vida melhora. Tá certo? Então, existem histórias aí que a Dalva era rica, que a Dalva era isso. A Dalva não, a Dalva era uma batalhadora. Sim. Batalhadora. A Dalva era uma pessoa fantástica, ela trabalhava direto. A Dalva chegava em casa, 10, 11 horas da noite, a Dalva estava escrevendo o que ela escrevia com um lápis e borracha. A pessoa só vê o resultado no final e acha que é sorte, né? E não enxerga o processo que foi até aquilo. Aí eu dei o primeiro computador para ela. Para que eu dei? A Dalva não parava de escrever. Ela não parava de produzir. Então eu chegava em casa, às vezes, 11 horas da noite, assim, Dalva, cá, meu amor, vamos assistir a televisão ali e tal, não sei o que. Ela estava lendo ou escrevendo. Aí ela ia, me botava na cama, fazia eu dormir e voltava para o trabalho dela. Aí quando eu levantava no meio da madrugada, eu dizia assim, Dalva, não dá. A Dalva, ela dizia o seguinte, a Dalva, 10 minutos de sono, ela acordava a outra, ela se rejuvenescia. Então a Dalva dizia o seguinte, eu não posso perder tempo. Eu não posso perder tempo Missionária, dormindo. né? Eu não posso perder tempo dormindo. Isso... Nossa, que inveja. Ela ensinou para nossa Adoraria família. dormir 10 minutos e ficar bem. Tá certo? Ela ensinou isso. Adriana, advogada, André, advogado, e Júnior é empresário. Ele começou o direito e depois ele parou. Mas formou no 2º grau, todos teriam que ter, pela ideia dela, ela não admitia que o Júnior não fosse formado. Ele disse que vai uma hora acabar a faculdade de Direito dele, que ele parou no 5º período. Então... Paulo, mas você também, para a época, que era uma época mais machista, você tinha uma cabeça, já naquele momento, não é isso, gente? Tinha uma cabeça bem antenada, bem aberta, de ter uma mulher para frente, com um olhar progressista para a vida, de empoderamento feminino. Eu acho muito positivo também em você, né? O acontece o seguinte, na minha família, meu pai era muito inteligente, mas a minha mãe era mais inteligente, certo? A minha relação era muito com a minha mãe. Minha mãe, eu tinha 7 anos de idade, eu estudava no Colégio Padre Antônio Vieira, e eu estava lendo um livro lá, Pão, não sei o quê, aquele livro da Maria Fumaça, que aprendendo a alfabetização. Sim. Ela pega o Correio da Manhã, que era o jornal diário, porque o Globo não existia o Correio da Manhã, e me mostra aqui, olha o que está acontecendo lá na Europa. Falei, o que é, minha mãe? Lê aí. Eu, aprendendo a ler, li. Para fazer prova para gari, tinha que ter o primeiro grau. Quer dizer, Oitava série. Primário, a oitava série. Ela falou, isso aqui vai chegar no Brasil, meu filho. Então você tem que estudar. Isso eu estou falando de 1956. 55, 56, olha 55 por causa do Congresso Eucarístico, 55. Então, eu sou de 48, então, tinha lá
7 anos, certo? Eu estava no primeiro ano, eu já aprendia francês, inglês, português, matemática. Estava conversando exatamente sobre isso. Conversando. E a minha mãe, ela sempre batalhou pela educação. Então, ela me orientava. Eu conversava com ela os meus problemas, que meu pai trabalhava muito. Em resumo, Pai, Freud grande explica. batalhador. E eu tive uma relação com a minha mãe muito próxima. Então, Bacana ela me isso. ensinou a valorizar as mulheres. Minha mãe era professora, dava aula quando casou no Instituto Lafayette, que ela é de Itaperuna. Coincidentemente, a Dalva também era de Itaperuna. E eu aprendi ali a valorizar. Quando eu me casei com a Dalva era a caçula temporã de uma família que faleceram 2, mas tinham 6 vivos. 5, aliás, que era o Elias, era o Sebastião, o Elias, o Domingos, a Emília e a Dalva. Eram 5. Mas ela, a dona Josefina, tinha tido 8 filhos. A Ana faleceu e outros faleceram. E a família, todo mundo reverenciava a Dalva. E o Elias Lazzaroni, que era uma inteligência muito grande, ele tinha a Dalva como filha, e a mim também. E ele, grande político, ia se aposentar. Tá certo? Aí nós fizemos uma reunião em família, da família Lazzaroni, que é a família italiana, reunimos todo mundo. Sebastião Lazzaroni, Everardo Lazzaroni, Norazal Barroso Lazzaroni, toda a família. E dali na família tinha que se escolher uma pessoa para sair candidato a vereador. Ah, foi assim que nasceu. Aí tiveram 3 disputando. Domingos, Everardo e Dalva. E a Dalva ganhou. Até os 2 votaram na Dalva. Já resolveu na votação familiar. Então ali eu não tinha opção, eu tinha que acompanhar. Então eu acompanhei Dalva, tá certo? E fomos batalhando, fizemos uma campanha muito difícil e encontramos um juiz de direito chamado Dr. Durval Halle, que se deve ter conhecido. E ele virou para mim e disse assim, quer dizer que vocês vão quebrar o encanto, né? Aí eu falei, ó, esse é o mote da campanha. Vamos quebrar o encanto, vote Dalva Lazzaroni. E daí foi a campanha. Então eu não tenho porquê, não tinha por que cercear o caminho da Dalva. Mas conta pra gente como é que foi aí, eu acho que os 3 são testemunhas disso. Ela ganha a eleição e nona maior, eram 21 vereadores, ela foi a 9ª mais votada. Tu tá sabendo pra caramba, Eu estudei, hein, cara? Tá vendo? Foi a 9ª mais votada. E naquela situação de organização da prefeitura, vamos lembrar, 89 ele é logo depois da promulgação da Constituição da República, da Início Constituinte. da redemocratização. Início da redemocratização. Então, ali ela assume em 89 a Secretaria de Educação de Duque de Caxias. E faz uma gestão revolucionária. Então, eu queria agora saber de vocês, desde esse processo aí que o doutor Paulo já introduziu, da eleição dela e que ela sai do que a Lúcia também colocou aqui, chegou na Câmara de Vereadores, não tinha um banheiro para ela. Deve ter falado assim, pô, vou pelo menos pro lugar onde possa ter um banheiro, pô, pra mim. Então, assim, como é que foi esse encadeamento dos fatos, doutor Paulo, Lúcia? Foram testemunhas desse momento, né? Lúcia já contou uma coisa que a gente ficou aqui completamente estarrecido, porque é o que o Miguel falou, a arquitetura era masculina. A obra civil era masculina. E educação, como era na época? Eu me lembro, na verdade, que um dos momentos assim que marcou inicialmente a Dalva como secretária é que os professores estavam com salários atrasados por 3 meses. E houve uma greve no CEP, que é o Sindicato dos Professores, Sim. que eles reivindicavam veementemente um aumento salarial de 30%. E Dalva conseguiu, como secretária... Já era uma época de inflação muito alta, né? Sim. E Dalva conseguiu
conversar com o CEP, conseguiu negociar e pediu a eles um período que eles voltassem, que a greve acabasse e eles voltassem às salas de aula para que desse tempo de haver uma negociação. E eles aceitaram, voltaram para as salas de aula, os professores, e houve uma negociação. Dalva conseguiu, naquele período de negociação, não 30%, conseguiu 100%. É muito bom lembrar disso. Com o Paulo, por favor. É verdade. Verdade. Agora, vou te contar os bastidores disso que está aí. Dalva tinha uma responsabilidade muito grande de ser a primeira mulher vereadora. Sim. Numa Câmara que só tinha 21 homens. Logo na redemocratização, de largada. E ela tinha, naquele momento, a lei orgânica do município, que a Constituição tinha sido promulgada em 88, e no ano de 89 tinha que ser feita a lei orgânica dos municípios. Sim. E isso ocorreu. E a Dalva, ela, pela forma dela pensar, pela forma dela agir, né, eles entendiam que a Dalva seria um problema, porque a Dalva ela sempre teve pensamento próprio. Eu poderia discutir com ela, conversar com ela, mas ela nunca se submeteu ao meu mando. Nunca. E eu nunca fiz isso, porque ela não aceitava. Então, eu Mesmo sabia, que quisesse, né? eu tinha que ter com ela, Estava entendido. porque ela professava com os filhos, diálogo. Eu conseguia convencer a Dalva na conversa, No diálogo. no diálogo. Então, Não houve... uma imposição. Não. Na Aí honestidade houve- intelectual. Aí houve o irmão dela, que sabia disso também, o governo que iria assumir, que chama-se Deckel Freitas, chama o Elias Lazzaroni e fala: Lazzaroni, a Dalva está conversando para ser presidente da casa. E ela... Eu gosto disso, cara. Ela eleita presidente, que tem aí, ó. condição de ser eleita, ela é eleita presidente. Assim que eu gosto. O Gilberto Silva chamava ela de Margaret Thatcher, pela rigidez que ela, E que era ela uma tinha. época que tinha um ícone, né? Lá na Tinha esse momento Inglaterra. histórico, né? Ele chamou o Lazzaroni e disse assim: Lazzaroni, eu tenho um presidente que é o Amorelli. E a Dalva, pelo poder dela de persuasão, pelo que ela vai disputar essa presidência aí e vai nos criar um embaraço. E eu preciso colocar na Câmara o Elias Paris Filho, que eu tenho um compromisso com Elias Paris, que todos nós de Caxias conhecemos. Então, eu queria que você convencesse a Dalva para aceitar uma secretaria. O Lazzaroni me procura e pede a minha ajuda. Ela respeitava muito Elias Lazzaroni, mas ela discutia muito com ele. Muito. Porque ela não aceitava a pressão de ninguém. De Não, ninguém. respeitar não quer De dizer ninguém. seguir, né? Ela respeitava claro, o Elias. são Aí o coisas Elias me distintas. chama na casa dele. Nós morávamos em Caxias, na rua Marise Barros, 205. Me chama lá. Fala: Paulo, eu estive com o prefeito eleito, Deckel, e ele quer Dalva numa secretaria. Qual a secretaria? Ah, não. Secretaria lá de Serviços Sociais, secretaria de não sei o quê. Eu falei: o Elias, eu não vou ter poder nenhum para dizer Dalva faz isso, faz aquilo, porque você conhece a Dalva, ainda mais agora ela é vereadora. Agora você tem um momento que ela. Antes dela ser empoderada, ela já era Vou fazer isso. poderosa. Aí o Lazzaroni disse assim: não, você conversa com ela. Eu conversei com a Dalva. Dalva disse assim: Paulo, olha só, vê a situação que você está, que o Elias está querendo me colocar. Eu sou a primeira representante feminina na Câmara dos Vereadores. Eu tenho um compromisso com esse povo, com as mulheres que votaram em mim. Falei: mas Dalva, acontece o seguinte, na política tem que se transigir. Ela disse: não, mas tem coisas que eu não posso transigir. Tem coisas que estão inerentes ao meu caráter que eu não transijo de jeito nenhum. Eu tenho carinho, amor por você, mas eu tenho uma responsabilidade com os 2.000 e quase 3.000 votos que eu tive.
Foi eu firme, não posso fazer isso. Aí eu voltei ao Lazzaroni e falei, Lazzaroni, olha só, tá difícil. Até porque eu acho, Paulo acha, se oferecesse uma secretaria que ela pudesse beneficiar aquilo que ela tem na cabeça, que o professor tem que ser valorizado, porque tudo a Dalva é educação, ela acha que ela tem certeza que o mundo será corrigido através da educação, porque tendo educação tem menos problema de saúde, tem menos isso, menos aquilo. Aí ele vai ao IDEC, e o IDEC, então, faz uma proposta firme a Dalva, chama a Dalva na Barra da Tijuca, no apartamento dele, e fomos eu e Dalva só. O Lazzaroni disse assim, eu não vou. Eu disse, Elias, mas você, pô, tinha que me ajudar nisso. Não, vá você e ela. Todo mundo com medo da Dalva. Aí eu fui. Cheguei na casa do IDEC, casa bonita, já é a terceira vez que eu ia lá, que a Dalva era muito amiga da Sandra, mulher do IDEC, filha do Tenório. E foram criadas juntas. Sim. Aí eu fui na casa dele. Aí, São Paulo, tudo bem, uma mesa grande, um sofá agradável. Ele falou, Paulo, eu preciso que a Dalva assuma a Secretaria de Educação e Cultura. Aí eu pensei comigo assim, bom, já melhorou. Já ficou mais fácil. Aí, ficou mais suave. ele passa para a Dalva essa situação. A Dalva, eu vou pensar. Eu fiquei preocupado. Né? Um convite, a gente tem que pensar muito para recusar. Eu vou pensar. Aí eu saí da sala e fui para o terraço com a Dalva e disse assim, Dalva, olha só, a Secretaria de Educação, uma das mais importantes, e não sei o quê, você sabe disso e tal, não sei o quê. Falou, Paulo, olha só, tudo bem, vocês estão me pressionando, você e o Lazzaroni. É difícil dizer não para vocês. Eu já disse não lá atrás. Eu vou pensar. Deixa eu conversar com o IDEC. Aí saímos os dois e sentamos com o IDEC. Ela virou, prefeito, é o seguinte, tá tudo bem, eu aceito ser secretário de Educação, mas com uma condição. Mas qual é a condição, Dalva? Eu quero melhorar o salário dos professores. Nós temos que dar um jeito, nós temos um secretário de Fazenda que você está no Viena, que é o doutor Jaime Batista Vieira, que é duro, que é rígido. Você tem que resolver isso que está aí, tá certo? Porque nós precisamos, primeiro, pagar esse salário, que eu não posso assumir uma secretaria com os professores em greve. A Soneli, conheço de muitos anos. Ela é a mulher do meu amigo lá de Primavera. Eu esqueci agora no momento o nome dele. Soneli. Soneli é minha amiga também. Aí... Então, eu preciso ter a garantia do que eu vou pagar, quero nomear meu subsecretário, quero nomear meus assessores, porque eu não posso ter na secretaria para fazer política. Esse ele virou e disse assim, não, Dalva, eu só tenho uma pessoa para indicar, mas eu queria que você convidasse, que era a Angélica Terezinha. Sim. Foi a única pessoa que o IDEC indicou, pela relação de amizade com a família dela, de muitos anos, e a Dalva tinha um carinho muito grande pela Angélica. A Angélica está viva, testemunha disso. A Angélica foi ser secretária, tá certo? Ela levou a Tereza Mori, tá certo? A Angélica, e eu não sei mais o que aconteceu. Uma outra pessoa, eu já não me lembro mais. Aí a Dalva assume a secretaria, faz a primeira reunião, e o que ela faz? Fulana, vem aqui da estatística, me diz aí quantos professores nós temos cedidos, fora de sala de aula. Porque eu, para poder, ela dizia para mim, para poder fazer alguma coisa, eu quero saber como é que está essa folha de pagamento. Será que eu vou ter que contratar professores? Será que eu não vou ter que contratar professores? Tá certo? Aí vem a relação. 600 professores fora de sala de aula. Aí, um dia ela virou e disse assim, semana que vem vou botar os 600 professores para dentro de sala de aula. Aí a Dalva, o que ela faz? Ela pega, determina o retorno desse, imagina o que aconteceu, 600 pessoas com político daqui e daqui, e aconteceram depoimentos fantásticos. Uma chegou para ela,
Professora Dalva, se morrer um aluno ali, a senhora vai saber que foi eu que matei, porque eu não sirvo para ser professora, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então ela começou a ter os problemas desses 600 e ela foi acomodando, e era difícil para poder conversar com ela, das vezes, fulano de tal, não tem aqui nada. Aqui é o seguinte, eu tenho uma coisa em mente, eu quero valorizar o professor, quero valorizar o professor, quero valorizar o professor. Aí, antes de ela assumir, você falou aí, ela chamou a Soneli, conversou com a Soneli, eles voltaram para a sala de aula, ela deu esse aumento, que foi um aumento fantástico na época. O Zé Lozeiro 100%. era Zé muito Lozeiro. progressista com ela. O Zé Lozeiro era meio doidão, um cara fantástico. Mas é meu amigo, muito amigo meu. Trabalhei no jornal dele, Meu amigo meu. Nova Então, Iguaçu. houve isso aí. Aí a Dalva começa a fazer um trabalho de plano de cargos e salários, onde ela conseguiu, primeiro, o pagamento, atualização, calendário cumprido direitinho com os professores. O professor era o primeiro que recebia. Aí a Dalva faz um plano de cargos e salários, onde ela criou a progressão horizontal, que é por tempo de serviço, difícil acesso, as coisas, né? E a vertical, que é pela formação profissional. Então, um professor que tenha mestrado, doutorado, pós-doutorado, ele ganha, ainda hoje, pelas suas funções que tem Até hoje. até hoje. É o modelo que é hoje. É o Esse modelo aí. até hoje. Então, esse é o grande modelo que o André defende também para a educação. Então, os professores, o inicial era 3 salários mínimos. Governos depois tiraram os 3 salários mínimos, alegando inconstitucionalidade, porque não podia ter nada baseado no salário, aquelas leis e tal, foram tirando. Hoje o professor, eu acho que o professor inicia com 3 mil e poucos reais. 2.250. 2.250. 250. É o piso. São 2 pisos, 2 salários. Sim. Tá? Mais ou menos 2 salários. Ela iniciou com 3 salários. Então, tem professor em Duque de Caxias ganhando em torno de 15 mil reais, Sim. certo? Então, 15 mil reais é um bom salário. Excelente salário. Um salário digno, né? Pro cara que tem família, que constituiu um salário família, digno, que salário estudou. digno. Claro, Então, o claro, professor da excelente cidade salário. de Duque de Caxias, ele ganha um salário digno. Ou seja, a Dalva também foi vanguarda na educação. Não, Sim, na estabelece- gestão da educação. na gestão porque, da educação. porque, na verdade, às vezes a gente fala educação, as pessoas a gente foca Esse muito. plano, ele ainda até hoje, ele é ativo. Tem vigência até hoje. Tá vendo? Porque essa gestão da educação, gestão das coisas, assim, às vezes a gente tem pessoas com. Legado, né? Isso é um legado. Que deixa isso é um legado legado. didático, né? Tem uma proposta, um modelo de ensino, e aí deixa um legado. Mas a gestão, a administração, é o que dá a sustentabilidade de qualquer legado. Então, quando ela chega e implementa isso, que é o que eu percebo, pelo menos, um plano de cargos e salários, ela faz com que as pessoas se planejem Claro. para serem aquilo o tempo inteiro. Não. Ela não está ali trabalhando como professor pensando, vou prestar concurso para outro lugar, vou sair daqui. Ela está pensando assim, não, vou estudar, porque aqui dentro eu não preciso prestar outro concurso, eu posso melhorar aqui mesmo. É Então ela faz uma gestão de pessoas, de recurso público, que inclui as pessoas, E atualização dos uma professores. forma de completamente formação dos moderna. professores. De uma E forma ainda completamente tem moderna. uma outra faceta, que é a contribuição didática, literária, que a Dalva deixou para a educação. Que é Olha só. absurdo. E aí eu acho perfeito, porque a gente já tá chegando aqui no nosso tempo também, querendo começar, vamos precisar, infelizmente, eu sempre faço esse papel, é horrível, mas Não tem problema, não. eu né? abro e eu tenho que fechar, né? Mas problema, de nós começar entendemos. a convergir, é exatamente isso que eu queria falar, porque a Dalva, né, ela escreve um livro sobre outro ícone também, outra mulher revolucionária para o seu tempo, né? Que é Chiquinha Gonzaga. Sim, Né? E como é que foi esse encanto da Dalva pela Chiquinha? Como é que isso surgiu? Como é que foi essa questão? E aí, assim, já botando as considerações finais, o que vocês quiserem Sim. contribuir, para a gente ir Dalva- concluindo. Dalva era uma pesquisadora fantástica. Muito. E a Dalva
pesquisou Armanda Álvaro Alberto, que a dona Armanda era uma pedagoga fantástica. Ela tinha uns livros que ela escrevia, porque quando ela vinha do Rio no trem, ela ia escrevendo. Ela tinha muita posse, era muito rica. E ela fazia aquilo socialmente. Ela escrevia aquilo ali, ela foi uma pedagoga fantástica. Ela era ao Susequinde. Susequinde, grande calculista estrutural do Niemeyer. Não, mas é do Susequinde Educação. Ah, E ela também, eu só sei da área de dona engenharia. Armanda também era muito ligada a quem botou o CIEP, eu esqueci agora o nome dele, um baiano. Tá certo? Não foi o Darcy Ribeiro, foi o... Que era o que o Darcy Ribeiro... Eu sei, era... Não, esse que está aí, e a Armanda teve na Europa, vamos dizer que foi exilada, e ela conheceu a Maria Montessori. Ela trouxe para o Brasil e aplicou lá na Escola Regional de Meriti, aprender a fazer fazendo. Que é do método Montessoriano. E é onde ela iniciou mate com angu. Então a Dalva gostava de pesquisar. Quarto da minha filha é montessoriano. Essa metodologia pedagógica. Ela começou a pesquisar e nas leituras dela, ela descobriu Chiquinha Gonzaga, primeira maestrina, Sim. compositora emérita, com uma vida maravilhosa, que a Chiquinha, de muito difícil. Chiquinha foi muito oprimida. Não, e ela foi vanguarda de Muito pessoas como oprimida. Vila E é a Lobos. compositora que mais compôs músicas no Brasil até hoje. A segunda é Rita Lee. Ela pegou isso que está aí, Armanda Álvaro Alberto e Chiquinha Gonzaga, e escreveu um livro tanto de uma quanto de outra. Tá certo? E ela ficou apaixonada pela Chiquinha. A Dalva cantava bem. Tanto que os nossos Olha, essa faceta vocês não sabiam. o convite dos 25 anos nosso foi um CD com alguma música. Dalva tem composição com Baden Powell, com João de Aquino. Você também cantou, ô Paulo? Também nesse Não, CD? aliás, nesse Só CD... a Dalva que ele cantou. Nesse CD eu cantei. Nesse CD eu cantei, porque eu fui... Vamos resgatar esse CD. Não, mas tem. Esse CD eu cantei que foi dirigido pelo João de Aquino, meu amigo. Que bacana, hein? Aí ele falou, Paulo, pode cantar que eu ponho você no ritmo. Ele veio lá e ficou, não é? Então, são os poemas do meu amigo Vinícius de Moraes que eu declamei. Não é? Que maneiro, hein? Então, Dalva, nas pesquisas dela, ela descobriu esses ícones. A Armanda ela conheceu, Chiquinha por livro, e a Chiquinha fundou a SBAT. Chiquinha tem toda uma série de coisas aí que coincidiam com o pensamento da Dalva. Então, ela escreveu um romance da Chiquinha, ela romanceou a Chiquinha. Que maneiro, se identificou em alma com a Chiquinha, né? Eu queria ressaltar aqui agora, que é importante falar, Vamos lá. nós, professores, sempre fomos relegados a segundo, terceiro plano em qualquer administração. Por quê? Pela quantidade que nós somos, porque tem que ser. Caxias, na época, eram 86 escolas, hoje devem ser 200. Então, nós tivemos alguns governos passados, que eu não vou citar, para não cometer injustiça, que prejudicaram os professores, foram retirando vantagens, direitos e vantagens dos professores. Recentemente, nós temos o governo que foi reeleito, do Washington Reis, que ele pegou os salários super atrasados e ele atualizou, ele paga. A reclamação dos professores hoje é ter um calendário, mas ninguém reclama que o salário está atrasado. Tá certo? Então, a Dalva deixou o legado. Tá certo? Os administradores... Deixou um modelo de como fazer, né? Modelo como fazer. Os administradores, eles têm que entender que a educação, né, É prioridade. é prioridade. O Washington entendeu. O Rosenberg Reis entendeu. Tá certo? Então, eu queria dizer para vocês aqui na mesa o seguinte. Eu tenho um compromisso, a promessa do deputado estadual Rosenberg Reis, que ele vai, retornando à Câmara, da Assembleia, fazer alguma coisa que possa representar isso que está aí, que está lá em Duque de Caxias. E do Lazzaroni, meu filho,
pela formação dele, pela história dele com a mãe dele, ele tem a mesma cabeça da mãe. E que quando a Câmara Federal deverá também trilhar isso que está aí. Então, eu, para poder encerrar, queria primeiro agradecer a vocês. Que isso, pô. Isso aqui é a casa aberta. A gente que essa- agradece. Você fala, Miguel, Essa- vamos falar sobre. Tamo lá, pô. É um bate-papo lá entrevista onde eu delicioso, pô. fazer um depoimento dos bastidores, Isso emocionado. é muita não verdade. chorei. Eu chorei. Ontem a gente batendo um papo, ele falou assim, ih, eu tô emocionei. ferrado. Faltou o emocionei. vinho, hein, ô Weber? Me Faltou o emocionei. vinho. Eu queria dizer a vocês o seguinte: nós estamos num período de escolhas. Né? A gente pode escolher o bem, podemos escolher o mal. Né? Porque as pessoas pensam, mas se eu votar, fulano não se elege. Não. O voto é de 1 a 1. O voto não se conta em 30, 40, 50. Cada É, pessoa isso aí. tem um voto. E Individual, nós né? temos que exercer o direito da cidadania que nós temos, que é votar. Se informar de cada candidato. Isso. O livre exercício da nossa capacidade intelectiva, que eu lutei muito quando estava na faculdade, lutei muito contra o imperialismo, lutei muito contra o FMI, que eu dizia na época lá, fora FMI, porque desde que eu nasci o Brasil tem dívida, tinha dívida que foi um governo passado aí pagou, tá certo? Eu não quero fazer aqui julgamento de governos, mas eu só quero dizer o seguinte: a educação é base para tudo. Tendo educação, nós vamos ter saúde, nós vamos ter riqueza, Tecnologia, nós vamos ter inovação. Tecnologia e inovação. E Dalva Lazzaroni provou isso ao longo da vida dela, né? Que é um legado muito É um grande. legado muito forte. Só a coleção que ela tem de Caxias, de pintores de Caxias, de livros de Caxias, é muito boa. A Prefeitura do Duque de Caxias, através da Daniele Reis, nos ofereceu um espaço, porque a Dalva, a biblioteca da Dalva, ela se compõe em torno de 6.200 livros, lidos e anotados. Ela não comprava livramento, ela comprava aquilo que interessava. Então, me ofereceram o espaço. Só que eu ainda não consegui levar, porque eu estou registrando esses livros Catalogando, né? é uma biblioteca particular, Sim. porque esses livros estão catalogados e classificados, mas eu tenho que colocar na relação para entregar à prefeitura. Para poder ceder, eu não vou doar. E a Daniele, ela ofereceu o espaço e nós fomos lá, o espaço está à disposição para a gente colocar. E podemos colocar ali também o patrimônio da Dalva, tá certo? A Dalva fez várias exposições, as exposições estão guardadas, como Brasil na França. Ela foi presidente da Fundação Casa Brasil França, né? Sim. Foi presidente da Fundação Casa França Brasil. Casa França Brasil, isso. Ela é fantástica. A Dalva, nós levaríamos aqui 2, 3 dias falando da Dalva. É verdade. Certo? Mas voltando aqui, eu acho que está na hora. Nós precisamos ter consciência na hora de votar. Precisamos votar certo. E você, professor, precisa ser valorizado. E Dalva Lazzaroni, quando pôde, valorizou. Então, eu quero dizer o seguinte: o meu filho e o Rosenberg Reis seguem na mesma trilha da Dalva, de valorização dos professores. É isso que eu quero dizer. Agora, eu não vou pedir voto. Ah, mas pode pedir, ué. Por que Não, mas eu Faz acho parte, que a ué. consciência das pessoas, se querem votar na valorização dos professores, votem em André Lazzaroni, 4321, Isso aí, pô. e Tem Rosenberg direito, Reis, 15016. Meu filho que eu criei e o Rosenberg é meu cunhado, eu sei quem é a capacidade dele. E vocês que conhecem o Rosenberg, que conhecem o Lazzaroni, sabem que eu estou dizendo a verdade. Então, Verdade. professor, eu preciso que vocês tenham essa consciência dessa valorização que aconteceu no passado, tá? E vocês tomarem conhecimento, porque muitas das pessoas não sabem quem foi que fez e o quanto foi sacrificante da Dalva, o sacrifício dela que ela sacrificou, um mandato de primeira mulher na Câmara dos Vereadores para poder
levar esse projeto dela de vida em frente e conseguiu. Agora, nós estamos no limiar das eleições, certo? Por favor, na hora que você entrar lá na urna, lembra lá, 2 nomes, André Lazzaroni, 4321, e Rosenberg Reis, 15016. Muito obrigado pela atenção de vocês. Paulo, a gente que agradece. Emocionei-me, Olha. mas não chorei. Ó, tá ótimo. Vou passar a palavra aqui também para fazer as considerações finais. Lúcia Regina e Adilson Sarpi aí falando pelo Jornal da Imprensa. Vocês que tiveram aí também essa relação aí várias vezes com a Dalva. Considerações finais, se quiser também Redes passar em redes sociais. sociais e tal. Eu sei que o doutor Paulo não tem redes sociais, não é isso, doutor Paulo? Não tenho Você redes deu até sociais. uma aula pra gente aí. Eu só tenho WhatsApp. WhatsApp. A gente já vai é. abrir um Bem, LinkedIn para ele. A gente só- vai abrir um LinkedIn para ele. Justo. Só queria fazer uma pequena correção. É jornal imprensa só. Jornal Imprensa. Eu Você quero falou da agradecer- imprensa. Então, eu quero Ô, agradecer desculpa. a Lúcia Regina, Desculpa. ao meu amigo Adilson. Adilson, que eu falo que é esposa, ela disse que hoje que é sócio, mas eles foram casados há muito tempo. Verdade. Ao Jornal Entregou, Imprensa, que fez a pesquisa, que confirmou tudo isso que eu falei aqui, está tudo aí, a Lúcia trouxe. Fantástico, vocês foram fantásticos. E dizer o seguinte, vocês estão convidados para participar, essa mesa aqui, do Instituto Dalva Lazzaroni. Oh, que legal. Olha. E o Miguel cometeu um erro só prepositório, tá? Ah, não foi de tá, mas eu propósito, queria- não. eu Foi mesmo- só preposição. Não, eu nem percebi que eu falei errado. Mas eu quero agradecer ao Miguel, ao Eber, não vou errar mais o nome, ao Paulo por esse carinho de ter nos convidado para participar junto com os meninos e o Adilson, que é meu parceiro de vida inteira e meu sócio também. Obrigada a todos vocês. Eu quero agradecer Miguel, Heber, ao Paulo pelo convite, a Lúcia. Eu e Lúcia, nós já fomos casados, porque sempre as pessoas têm curiosidade disso. Nós fomos casados, o casamento terminou, o período do nosso casamento, mas a amizade continua. O amor E somos continua. sócios Não, até é hoje. isso que eu ia falar. Transformou-se E o business continua, né? transformou-se numa grande amizade, numa Tá grande certo. relação Que bacana, pô. fraternal de companheirismo e continuamos trabalhando juntos aí. Maravilha. Belo exemplo. Agradecer aí E olha, o para convite governador, vocês. Cláudio Castro. Bem lembrado. Para senador, vocês aí, eu não vou falar. Vocês Você pode aí vão falar, escolher. doutor Paulo. Você tem direito a Posso falar aí falar? porque você vai votar, que você quer pedir voto. André Siciliano. É justo, tudo bem. Isso aí. Obrigado o convite. A gente ficou muito feliz de conhecê-los pessoalmente. O prazer Que foi bom, nosso. Adilson. O prazer foi nosso. Heber Bispo, considerações finais, suas redes sociais. Bom, primeiro agradecer aqui a presença de todos. Acho que foi uma idealização do Dr. Paulo que a gente agora trouxe de inovação para o nosso podcast, que é trazer grandes nomes e figuras que deixaram um legado para a gente hoje ter um ambiente de inovação no estado do Rio de Janeiro e construir esse ambiente ainda melhor. Então, a gente vai fazer novos aqui. Já temos uma pessoa para a mesa do Vinícius de Moraes, que a gente já entendeu. Cara, vai ser muito bom. Dr. Paulo vai vir no dia do Vinícius. Vai Vai ser ser... bem bacana esse também. Então já Mas se esse tem que preparem. ser a base de uísque. Não tem como ser diferente. Não, Se quiser uma pesquisa, eu posso fazer também. Não tem por problema. favor, vamos trazer. É o Vamos, cachorro engarrafado, né? Ele nunca disse essa frase, mas associaram a ele, então fica. vamos trazer um skin que a gente vai falar sobre Vinícius de Moraes. O Dr. Paulo vai estar aqui conosco. E mais uma vez, assim, agradecer a audiência de todos que ficaram aqui até o final, prestando atenção no nosso bate-papo. É sempre um prazer trazer novas informações e pessoas que têm tanto a contribuir com essas informações que a gente aprende aqui durante. Eu adoro que eu posso estudar antes os temas, então eu aprendo um monte de coisa nova. Hoje, Fez pô, o dever de casa. não, né? eu aprendi hoje onde que Duque de Caxias nasceu, pô. Eu também não sabia. Foi sensacional, uma figura emblemática, um dos maiores heróis da nossa república, né, do nosso país. Então eu agradeço. minhas Expulsou o redes- Solano lá do Mato Grosso. É, a Guerra do Paraguai, teve todo esse loço. Muito obrigado aqui pela parceria de sempre, meu irmão. Tamo Miguel. junto, Tamo Heber. junto. Minhas redes sociais, Heber Bispo. Quem quiser me achar, interagir, fiquem à vontade. Tamo Quando aí junto. tem a rede social é Heber Bispo, não é isso? Heber Bispo, Heber Bispo, Heber Bispo. É só procurar. Gente, eu quero dizer o seguinte. Essa experiência de fazer o podcast é uma coisa maravilhosa, né? Porque todo dia, quando a gente está aqui, é uma troca bacana que a gente vai conhecendo e vai se aprofundando sobre coisas que a gente não tem noção, não é, Heber? E essa sua provocação, eu acho que foi muito positiva de fazer esse programa, porque, cara, nós não valorizamos os nossos ícones.
Não como valorizamos. população. A gente normalmente deprecia os grandes homens e mulheres que construíram essa cidade, esse estado e esse país. E ó, aqui é uma pequena contribuição que a gente faz para uma mulher que foi importante. Vou te trazer um bastidor que não vai achar em lugar nenhum, hein, doutor Paulo? Tu abriu o coração aqui, tu Esse falou depoimento, um eu depoimento nunca que, tinha ó, feito. eu vou dizer uma coisa pra você. Nunca E tinha eu fiquei feito. aqui A minha filha conhece bem isso. e fiquei aqui o André colado, conhece bem colado. isso, e o Júnior. Os meus filhos conhecem bem. Porque nós sempre dialogamos. Nossa história de diálogo. Eu fiquei aqui, fiquei colado mesmo, porque pra mim foi uma aula de política, de como é que acontece, né, as coisas. Como estrutura, né? Eu fiquei colado aqui, com certeza. Fiquei encantado e que bom que a gente pôde fazer essa contribuição, sabe, dessa homenagem. E temos sim, Heber, que fazer outros programas nesse sentido, porque nós temos que valorizar os homens e mulheres que construíram Esse estado, esse país. Não, daqui saíram 2 nomes que eu já estou com eles na Entendeu? cabeça. Vinícius de Moraes e Susequinde. Inovação é isso, Heber. Tamo junto. E você que nos acompanhou até agora, muito obrigado por ter ficado aqui no Inova Rio, o seu podcast, o nosso podcast de Engenharia e Inovação. Um podcast oferecido sai no canal do Diário do Rio, oferecido pela Abis Rio, Clube do Empreendedor, Lideranças Produções e Mútua Caixa de Assistência do Sistema Confé CREA. Muito obrigado, curte, compartilha, comenta, divulga. Estamos aí. Até o próximo episódio. Forte abraço. Vote com consciência. Isso aí. Isso aí. Um